A proposta de Soror Maria Angélica, nossa mentora, tendo em vista as dificuldades que a gente está passando fisicamente. Então, por causa disto, ela propôs que nós pudéssemos falar a respeito. Sempre toda a experiência que a gente possa ter é de toda a conveniência que nós transmutemos essas experiências que a vida vai nos trazendo. Então, por que adoecemos? Qual o motivo que a gente adoece? Nós adoecemos porque não temos autoconhecimento, não nos conhecemos. Essa é a grande verdade. O homem é uma incógnita para si mesmo. O homem tenta decifrar o homem a cada dia que ele transcende a sua própria expressão. E isto vai, para algumas pessoas, em campo muito demorado, as pessoas têm dificuldades. Por quê? Porque nós transitamos das sensações para os instintos. E essas sensações, elas levam para algumas pessoas muito tempo de serem transpassadas. Mas quando transpassadas, elas vão cada vez mais solidificando uma expressão instintiva. O instinto vai se fazendo presente. Então a pessoa ainda não consegue nem ter prolegômenos de raciocínio. Mas se tem algum, se nós pudéssemos dizer que tem algum, ele é tão imediato que a pessoa age ao mesmo tempo que raciocina. Mas essa não é a verdadeira racionalização ou a verdadeira razão. Ainda não chegou lá. Então ele avança no tempo da experiência. E porque é instintivo e porque é dotado de sensações, ele adoece. Tem dificuldades porque ele coloca-se de peito aberto nas expressões aí dos desafios da vida. Então, claro, ele compromete toda a sua organização biológica com expressões espirituais que falaremos mais adiante. E aí, claro, ele tem aí aquele estado que nós chamamos de patológico, enfermiço, doença. Transitando pelas diversas doenças, ele vai se desvitaminizando, vai tirando a vitamina. Essa falta de vitaminização, ela deve ser reposta. E por causa disto, claro, as potestades divinas vão trazendo sempre os recursos necessários até certos limites para que esse ser que está transitando na experiência da vida possa prosseguir a sua marcha evolutiva. E com isto ele vai, claro, deblaterado pela própria patologia, pelas próprias enfermidades, ele vai adquirindo experimentação. Então, na experimentação, ele adquire cautela, aquilo pelo qual ele já transitou, aquela dor pela qual ele perpassou. Ele pretende não repeti-la, porque é muito doloroso. Essas dores translúcidas, dores profundas, elas, claro, ninguém quer repetir a enfermidade. Então, por causa disto, ele vai se aperfeiçoando à luz da própria dor. O que vale aqui recordar é que todo mal encerra um bem, e para muitos pode parecer masoquismo, mas segundo o patamar vibratório em que as pessoas atingiram, é só por esse caminho, na atualidade, que nós podemos compreender mesmo a excelsitude da saúde. Então, transitando nesse setor, saindo das sensações e cada vez mais sublimando os instintos, ele passa para os sentimentos, ele começa a ter uma sentimentalidade. Quando o fenômeno da patologia repetitiva começa a se apresentar, ele sente na acústica da alma, como se alguma coisa lhe dissesse que ele está transitando em terreno perigoso. Então, imediatamente, ele começa a colocar os sentimentos de prevenção. E, claro, procura contornar aquele sítio altamente perigoso. Esses sentimentos, então, sublimando-se cada dia mais, vai levando o ser ao raciocínio. Ele usa a razão. Ele começa a usar aquilo que nós conhecemos como inteligência. Dentro, marcha, telemovimentar, gência de gerenciar. Então ele começa, em movimentos de experimentação, ele começa a gerenciar-se a si mesmo. E vai caminhando nessa caudal de experiências, usando a inteligência, ele vai começando a ter noção de si mesmo. Verdade é que nós, numa encarnação única, não temos condições de poder atingir esse patamar pleno de inteligência. Porque se tivéssemos atingido, certamente a doença já não seria mais uma constante conosco. Há planetas, há campos evolutivos, cidades vibratórias de alta plenipotência, onde a enfermidade é algo perfeitamente desconhecido. Os seres que ali transitam têm noções muito vagas, muito longínquas, longevas, algumas que se perderam aí na sequência do olvido, essa questão chamada patologia, doença, sofrimento. Isso já não existe mais. Verdade também que nós estamos muito distantes disto, mas podemos, na atual
encarnação, entender exatamente quando Jesus disse a felicidade não é deste mundo. E nós temos aí que a felicidade não é deste mundo, entendendo que o mundo seria o planeta em que transitamos. Mas não é isto que Jesus queria dizer. A felicidade não é deste mundo, o mundo que estamos, psicológico, intelectual, moral, cultural. Quando nós avançamos no aperfeiçoamento desse mundo interior, dessa psique, então sim, nós percebemos que podemos atingir, mesmo encarnados, esta questão da felicidade. A felicidade pode ser então planificada na encarnação. Diríamos que a felicidade seria um estado de espírito, em que o próprio espírito, como ser, como princípio inteligente do universo, tem atingido essa condição da felicidade íntima. Então eu posso dizer que, mesmo no sofrimento, eu posso estar feliz, porque eu entendo que o sofrimento é transitório e que a minha inteligência vai permitir-me ultrapassar este fenômeno, esta excrescência, essa dificuldade, esta anomalia que está esculpida no meu psiquismo. Então, quando isto ocorre, certamente eu estarei numa condição de, como diria o povo, a cavalheiro da minha própria situação. Eu me domino, eu sei, eu estou, eu me planifico. Então, as doenças, elas vêm por pura insalubridade psíquica, por pura falta de cultura. O ser humano, na instintividade, e libertar-se do instinto é alguma coisa um tanto quanto impossível na faixa vibratória em que nos encontramos. Então a pessoa, o que ela faz? Ela malversa as próprias emoções, os próprios sentimentos. E fazendo isto, ela tem dificuldades, claro, de poder aí ultrapassar as diatribes que ela mesma cria para ela mesma. Por exemplo, nós estamos hoje portadores de um carcinoma. Né? Temos aí um adenocarcinoma, e quando essa enfermidade se nos apresentou, depois de outras tantas que nós ultrapassamos, sem tantos cuidados, porque eram enfermidades preparatórias para que eu pudesse chegar vibratoriamente a uma experiência desta, então quando nós atingimos, a pergunta foi: bem, o que esta enfermidade quer me dizer? Quando eu fiz isto, e depois de alguns dias ultrapassados, a Maria Angélica, nossa mentora, que aqui conosco presente está aí nos dirigindo, ela disse que nós fizéssemos a pergunta com um pouco mais de qualificação. O que eu fiz para ter um adenocarcinoma? Qual o motivo que eu me levei a esta conotação? E claro, as respostas começam a vir no campo da invigilância, porque eu já tinha cultura para saber, nos tempos que estou vivendo, de que eu poderia ter uma enfermidade dessa e poderia ter feito campos preventivos. No entanto, eu me descurei dessa situação. Na preocupação de outras tantas coisas que a vida vai nos trazendo, nós acabamos nos descurando. E por falta de plena vigilância, não entendendo bem a lição crística, a advertência crística, a advertência de Jesus, vigiai-vos e orai por vós para não cairdes na tentação. Atenta, ação atenta. Não caímos na ação atenta quanto à problemática do momento. Olharmos o mundo de um modo um pouco mais globalizado, termos uma visão um pouco mais ampliada dos campos de vida, dos campos de experiência que estamos vivendo. Então eu, por pura invigilância, claro, acabei sedimentando em mim uma enfermidade que poderia ter sido de outro patamar, de outra etiologia. No entanto, a vida me trouxe aí um adenocarcinoma, assim qualificado pela medicina oficial, e agora submetendo-me aos tratamentos fisiológicos, alguns profundamente dolorosos, mas perfeitamente adequados ao compromisso que eu tenho desse autoconhecimento. Então, quando nós começamos a olhar a doutrina espírita que professamos com todo o amor, nas questões 919 e presentemente nas questões 919A, daquela questão do autoconhecimento proposta pelo grande filósofo Sócrates, Nosce te ipsum, gnoxi auton, em bom português, conhece-te a ti mesmo. Nós começamos então, frente à diatribe da enfermidade, nós começamos a nos olhar e começamos a verificar bem o que eu sou, o que eu me fiz. E dentro dessa conotação, nós percebemos que temos avançado ao longo do tempo. Seria até uma infantilidade dizermos que não avançamos, que não experimentamos alguma coisa que nos trouxe um certo degrau um pouco mais além. Então, por causa disso, não podemos entrar naquela fase da humilhação, do menosprezo. Eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Certa ocasião, quando dizia isto, Maria Angélica me advertiu com muita propriedade. Meu filho, não diga isso.
não diga isso. 30 anos depois, e naquela época eram 30 anos, nós trabalhamos muito. Você me disse que não é nada, então nós temos que trocar de mentor espiritual. Porque, dessa maneira, fica difícil para mim chegar após 3 decênios de lutas intensas e acerbas e tu me concluires que eu não servi para nada. Estás me decepcionando. Então conversamos, até rimos um pouco a respeito, passado um momento assim, um tanto mais grave. Então eu aprendi com ela a dizer que não é que eu não valho nada, eu valho alguma coisa. Sou criação divina, segundo ela. Então, porque sou criação divina, eu sou filho de Deus. E porque filho de Deus, certamente ele não ia fazer coisa nenhuma, não ia fazer nada. Não é possível. Ele fez alguém e deu a este alguém vida, e deu a este alguém inteligência. O resto certamente é comigo, porque senão não teria valor nenhum que eu arrumasse os problemas da minha vida e não os equacionasse, não os solucionasse. Então, perante a enfermidade, nós começamos a globalizar as análises e adoecemos pura e simplesmente porque invigilamos, como dissemos ainda há pouco. E dentro dessa invigilância, quando a dor vem, ela vem como um despertador. É como alguém que está dormindo, um sono profundo, e não sabe acordar sozinho e tem necessidade de um despertador. Então a enfermidade, no caso, funciona como despertador. Desperta para que eu possa reequacionar-me perante o mundo, o ambiente de meio em que acabei criando para mim mesmo. Então as doenças, elas virão ainda outras tantas, de outra etiologia, de outra classificação ou de outras qualificações, porque a enfermidade também tem qualificações, tem qualidades que o tempo vai trazer na experiência do avanço. E com isto, claro, as potestades superiores trarão aí os missionários do campo da medicina para poderem nos auxiliar. É um equívoco na greia espírita nós pensarmos, ou pelo menos elucubrarmos a respeito de que não, os espíritos tudo resolverão. Nós não temos necessidade da medicina ortodoxa, a medicina oficial, a medicina chamada alopática, ou a medicina homeopática, ou a medicina complementar. Nós não temos necessidades, porque nós temos os espíritos que poderão nos dar aí todas as conotações. É um equívoco muito grande, porque estes seres desencarnados também têm suas limitações, também fazem campo de pesquisa. Não é porque eles atravessaram toda a região do Estígios aí, para ir para a nova era, um novo tempo da vibração, eles têm toda a sapiência total e planificada e pronto, não precisam absolutamente de mais nada. Não, os seres prosseguem em campo de progressão constante, naturalmente fazendo pesquisas, análises profundas, elucubrações, para poderem debelar as enfermidades que eles próprios e nós próprios, seres, enfim, do universo, vamos criando para nós. Então a enfermidade hoje deve ser compreendida como uma advertência necessária de retomada de caminhos, retomada dos bons caminhos, das mudanças. Naturalmente que, segundo um axioma espírita trazido por Allan Kardec, codificador do espiritismo, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em ser hoje melhor do que ontem e preparando-se para o amanhã, para ser amanhã muito melhor do que hoje, mas tudo se preparando no hoje. Ora, nós estamos vivendo hoje, e o hoje é da enfermidade. Então, a proposta de Maria Angélica é de que nós pudéssemos falar a respeito de pessoalizar a cura. Por que é assim? Eu perguntei a ela e nós conversamos muito a respeito. E ela então disse, meu filho, vamos trocar ideias junto, em conjunto, numa única mente, como ocorre agora. Nós estamos sintonizados, profundamente sintonizados. Então, fazendo as minhas palavras as dela e as dela as minhas, nós podemos dizer então que nós podemos pessoalizar a cura. É claro, se nós vamos buscar um médico terrestre, porque temos uma enfermidade, nós colocamos nele a confiança plena e absoluta de que ele vai debelar as nossas dores ou vai extirpar de nós, via cirúrgica, médico-medicamentosa, a enfermidade que nos acomete. Ele poderá ter os recursos aí adequados, que ele conhece, até os limites em que ele conhece, para tentar debelar a cura. E nós depositamos nele. E muitas vezes nos sentimos perfeitamente frustrados. Por mais esforço que o médico faça, nós não conseguimos debelar.
surpreendendo o próprio médico que busca nos outros colegas as orientações adequadas e mesmo assim, a enfermidade é renitente, ela é estranha. O paciente disse totalmente esfogueado para poder libertar-se dessa algema tão dolorosa, tão apertada. O médico sente-se frustrado, ou os médicos sentem-se frustrados, porque já embidaram todos os esforços e não conseguem, em absoluto, controlar uma enfermidade. Vamos nos deparar com uma septicemia, que é uma infecção generalizada. Imaginemos a impotência médica frente a uma septicemia renitente. Mais medicação, mais antibióticos, mais recursos, o quantos de exame se possa fazer, e de repente a septicemia parece que vence. Uma equipe muito grande médica, vence aí a aparelhagem, vence aí a medicação, vence a oração da família. As famílias se reúnem, os amigos, naquilo que se chama em campos de vibração, segundo linguagem espírita. E as pessoas se reúnem para debelar a dor daquele que sofre e não conseguem, não há condição. E por que é a pergunta? E nós que estamos fazendo um curso já há algum tempo, não saberia precisar o tempo, mas já faz algum tempo, estamos fazendo mais um curso de psiquiatria iluminativa, temos observado então que o grande problema da doença é o doente. A doença em si, ela é personificada, ela e pronto. Eu sou o câncer, eu sou a tuberculose, eu sou a sífilis, bem, eu sou a AIDS. E pronto, ela está sedimentada e a função dela é aquele que estiver eleito para a presença dela, como comensal, como conviva, ela se fará presente e vai fazer a sua atividade profundamente destruidora, que é a meta dela. Mas eu percebo que, uma vez acometido da enfermidade, porque, buscando todos os recursos possíveis da medicina, o quanto mais moderna se faça presente, naqueles médicos que se dedicam no campo da ciência como um verdadeiro sacerdócio, aqueles a quem nos referimos, que quando fazem o juramento, sentem na alma alguma coisa um tanto quanto inusitada, sentem alguma coisa um tanto quanto diferenciada. E isso ocorre com poucos. Sentem aquilo que eu, quando fiz meu juramento como advogado, me senti. E procurei, nesses 30 anos, aplicar o verdadeiro equacionamento justo, analisando todos os casos que se me apresentavam, analisando eles não só apenas no papel, que é frio e que aceita qualquer coisa, mas das almas que representavam aqueles papéis. Então, analisando sob esse prisma, eu, quando senti aquele impacto vibratório, na hora de prestar o juramento como advogado, nós podemos perceber o quanto os médicos podem senti-lo, quando alguns deles, quando fizeram o juramento, fizeram com toda a unção do mundo para poder debelar as enfermidades criadas pelo próprio ser humano, pelo próprio paciente, buscando os recursos de aperfeiçoamento para dar o bem-estar necessário à pessoa. Então, o verdadeiro médico, ele sente que o bem-estar do seu paciente é o bem-estar dele. E cada paciente é cada paciente, cada mundo é cada mundo. O mesmo resfriado que me acomete, na sinonímia vocabular, não é o mesmo resfriado que te acomete, porque nós somos seres perfeitamente individuais e cada um, frente à mesma enfermidade, reagirá sempre de modo diverso. Então, por causa disto, por que então, voltamos à questão anterior, por que motivo que quanto mais avança a medicina, certas enfermidades são profundamente indebeláveis de momento, como o ébola, por exemplo, ou chamado ebola, como queiram a pronunciação? Porque a AIDS, o HIV, ainda não encontra naturalmente o lenitivo necessário e a cura, ou pelo menos o avanço da cura. Por que não encontra? Qual a dificuldade? Por que moléstias infecto-contagiosas de alto porte, ainda por mais que infectologistas tenham ajudado, como estamos aqui com Louis Pasteur, por exemplo, Oswaldo Cruz. Por quê? Qual motivo? Essas pessoas são seres luminares, são filhos de Deus, são seres de inteligência. Por que não encontram a cura? E todos eles, no curso de psiquiatria iluminativa, chegaram à seguinte conclusão. Já se fez Magister Dixit, questão já assente, não há mais questionamento, não há mais discussão. A pessoa do paciente não ajuda na cura. Ela deposita nos ombros alheios toda a panaceia, todo o instrumental, todos os recursos para que a cura se lhe adivinha. E ele fica cavaleiro da situação. Se sente como à mercê de anjos guardiães que vão resolver a problemática dele de entrada no céu sem que ele demande grande esforço.
E aí a cura não se faz presente. Há uma dificuldade muito grande em relação a isto. Mas, afinal de contas, as próprias lições evangélicas vêm nos concitando de que nós somos o patamar. Jesus, nos itens 3 e 4 do 18º capítulo do Evangelho, conforme o Espiritismo, vai dizendo que a porta é estreita, que nós temos que preferir a porta estreita, ou seja, a porta da individualidade, em detrimento da larga porta da perdição, em detrimento da larga porta de que os outros vão resolver o nosso problema. O conjunto de pessoas à nossa volta deverá resolver o nosso problema. Não. Nós temos que escolher a porta estreita e poder também coadjuvá-la com a porta larga. Não que a porta larga deve ser preterida na sua totalidade sem análise espiritual. Não. No tempo de Jesus, claro, ele tinha que fazer uma divisão firme segundo o intelecto da época. Mas hoje, já espíritos um tanto quanto avançados, na caudal do conhecimento, no campo da experiência, hoje nós podemos entender melhor. Claro que a porta larga é algo que tem que existir, como o mal deve existir. O mal tem que existir, o pecado tem que existir para que eu possa compreender a virtude, possa compreender o bem. Sem a referência do mal, como eu sei o que é bom, o que é ruim? Não tenho conotação. Então, por isso que Jesus disse, não arrosteis o mal, não invectiveis o mal, de modo nenhum. Nós temos que entender o mal como uma condição necessária para que nós possamos nos aperfeiçoar no rumo do bem. E no campo da enfermidade, a porta larga, que seria o conjunto daqueles nossos esculápios, nossos médicos aí, nossos missionários do campo da cura, eles são importantes. Mas nós não podemos apenas e tão somente preferi-los. Nós temos que preteri-los também quando nos compete a nós, como pessoa, como ser inteligente, como princípio inteligente do universo. Nos compete a nossa parte. Então o campo da pessoalização da cura, ele é algo difícil. É algo difícil, nós temos aí, digamos assim, alguma dificuldade. Tomaríamos até a liberdade, sem pretender a ofensa, de dizer que somos ociosos. Até ficamos um tanto quanto ociosos. Confiamos na medicina que nos cerca. A panaceia está presente, os médicos estão presentes, os amigos estão presentes, os familiares nos tratam aí com muitos mimos. Recebemos, se temos vida pública, recebemos aí todas as vibrações, todas as fórmulas. Pessoas nos telefonam, nos mandam cartas, telegramas e faxes, enfim, tentam se comunicar, mandam avisos através de outras bocas a respeito nosso, que estão vibrando, que estão nos ajudando. E por que então não nos curamos? Porque passamos por fases agudas, profundamente dolorosas. São as questões ultrizes do tempo da nossa psique altamente deblaterada, altamente doentia, que se faz presente e não arreda pé. Não arreda pé. Ou quando arreda, arreda depois de muito tempo de dores altamente profundas. Por que isto ocorre? Qual o motivo? Voltamos então à pessoalização. Há uma necessidade natural de que nós temos que pessoalizar-nos frente à cura. Quando Jesus fazia a cura às pessoas, ele levantava as mãos. Às vezes não fazia com as mãos, olhava apenas. Mas sempre perguntava, mas tu queres que eu te cure? Tu queres, tu queres. Não adiantava ele perguntar aos apóstolos ou à multidão que estava em volta, lá na casa de Simão Bar-Jonas, quando o paralítico de Cafarnaum, Natanael Ben Elias. Quando Natanael se aproximou, foi arrastado, porque não podia se locomover. Possuía quase que uma hemiplegia de profundidade. Poucos braços, com poucos braços ele podia mexer. Mas, enfim, o arrastaram com dores lancinantes. Ele implorava para que as pessoas o levassem até o Cristo que estava na casa de Simão Bar-Jona. Quando lá chegaram, as pessoas que lhe se condoeram das dores e o levaram, a porta de entrada estava entupida. Não havia possibilidade nenhuma de chegarem lá. Então, ele se pôs a chorar. Se sentiu totalmente decepcionado. Até que alguém intuído disse, nós podemos fazer o seguinte, tendo em vista as dores, nós podemos abrir aí uma clareira, abrir aí um buraco no teto, que é de sapê. E podemos baixá-lo. E as pessoas, umas queriam, outras não queriam, mas ele disse, eu me tomei de compaixão. Tomar-se de compaixão é que o médico deveria tomar, é que o curador deveria tomar. Todo curandeiro deveria tomar-se de compaixão do seu enfermo, dele como pessoa. Ainda que tenha centenas de outros clientes ou pacientes,
naquele momento, é aquela pessoa do alvo das suas atenções. Então, quando o médico, o curandeiro, o feiticeiro, seja lá o nome que quisermos dar, se tomar de compaixão, tudo fica mais fácil. Então, naquele instante, é uma pessoa do povilhéu, um ser humano, que a historiografia do mundo não lhe anotou sequer o nome. Mas ele, no grupo que arrastou Natanael para aquela localidade, emitiu-lhe uma energia altamente curativa. E essa energia começou a fazer o seu efeito dentro das células, os ambientes celulares dele. Quando carregado para cima e a clareira aberta, e Jesus continuando a trabalhar com aquele barulho em cima que nada o perturbava, porque ele sabia. E quando foi baixado com muitas dores, Natanael gritava de dores, porque cada movimento dos seus músculos se retesavam e a dor era lancinante. Só aqueles que perpassaram por dores excruciantes sabem exatamente o que queremos dizer. E então, quando ele baixou solo, ele ficou estatelado no chão. Não havia condições de movimento algum. Ele era hemiplégico, tinha dificuldades. Então, as dores eram tão lancinantes. E quando ele cai estatelado no chão, ele cai nos pés do Cristo. E o Cristo estava fazendo a sua peroração. Não a interrompeu de modo nenhum, apenas olhou aquela figura do lado. E continuou fazendo a sua peroração, que já ia quase ao fim. E terminada, Natanael lhe olhava súplice, pedindo-lhe a ajuda, porque ouvira falar dele e dos seus feitos. Então, quando Jesus interrompe a plateia num silêncio absoluto, e Jesus olha-o como nós, os médiuns, fazemos mais ou menos hoje. Claro que não igual, não há possibilidade, o Cristo está anos-luz à nossa frente. Mas quando olhamos essa condição, nós percebemos aquilo que se chama campo vibratório. Então Jesus conseguiu fazer uma anamnese rápida e percebeu que aquele que se tomou de compaixão havia dado, inoculado, injetado em Natanael ben Elias uma forte expressão vibratória, uma forte emissão ectoplasma. Ectos, que quer dizer do grego fora, plasma é uma energia um tanto quanto leitosa, não vista aos olhos comuns, mas para os olhos mediúnicos ela é alguma coisa como se fosse um biscoito de polvilho, só que em forma de uma massa que se movimenta. Então daí essa questão da ectoplasma, que segundo a medicina é uma expressão do citoplasma. Pois bem, então Jesus, fazendo uma análise do quadro vibratório de Natanael, fez-lhe a pergunta de alta importância, porque a medicação vibratória ectoplásmica já poderia fazer o seu movimento, mas havia uma necessidade de pessoalizar a cura por Natanael em favor de Natanael. E Jesus, sabendo disto, claro, porque é um espírito de muita evolução, mas no seu tempo, no tempo da sua vigiliatura conosco, não havia possibilidade de expressar-se com esses detalhes que hoje a formação espírita nos permite. Então, ele faz a pergunta: que queres, Natanael? Quero que me cures, Senhor. E queres mesmo que eu te cure? Perguntou Jesus novamente. Sim, mas tens certeza de que queres que eu te cure? E Natanael, já súplice das dores excruciantes, disse: Senhor, claro que quero, imploro a tua bondade. Cura-me, por favor, eu não tenho necessidade. E Jesus então olha com os olhos da piedade, veja, os olhos da piedade, porque ele se apiedou. Há uma necessidade de termos piedade junto com a cura. A piedade e sempre a análise um pouco mais amplificada. Jesus sabia que aquela cura ia ser como tantas outras que ele havia feito, altamente frustrada. No entanto, o momento requeria que ele, tomado de compaixão, pudesse aplicar-se na piedade, não só a piedade da cura que efetivamente ocorre, mas sempre também e necessariamente porque ele já sabia o que Natanael ben Elias iria fazer com o seu corpo após a cura. E então Jesus diz: pois bem, já que queres, em nome de meu Pai, levanta-te agora e anda. E nós temos aí uma das mais belas expressões da presença de Jesus na terra, onde Natanael,
com esforço, sente estalar os ossos, como se uma força sobre-humana pudesse tomar-lhe pelo cangote psíquico e o levantasse, ainda que com algum esforço, para que ele pudesse permanecer ereto. E ele, através dos olhos estupefatos, estupidificados, surpresos da assembleia presente, ele começa a erguer-se. E quando se ergue, vestido apenas com uma tanga, ele fica de pé. A cor lhe volta à face. E imediatamente o corpo toma os movimentos. E ele não tira um instante os olhos do Cristo, e o Cristo não lhe tira um instante os olhos, emitindo-lhe a energia via visual, tudo aquilo que ele tinha necessidade para poder recompor-se. E Natanael ben Elias fica curado. Quando fica curado, Jesus então diz a ele: pois bem, estás curado, não voltes a pecar. Ou seja, não busques a recidiva da enfermidade. Fica distante dela. Mantém-te totalmente saudável. Mas ele não disse isso tudo, apenas disse: não voltes a pecar. E dentro dessa frase, nós temos hoje, nesses tempos modernos de entendimento da psicopedagogia crística, nós temos aí tudo aquilo que Jesus queria dizer naquele instante àquele paciente do qual ele se tomou de compaixão. E Natanael, na sua condição álacre, na sua condição de euforia, toma da cama. E a clareira, ele olha para a clareira e naturalmente agradece a própria potestade que não precisa voltar pelo caminho pelo qual viera, mas pode sair pela porta da rua. Imediatamente se abre uma ala dentro da multidão que estava ao pé de Jesus e ele sai como um dos grandes curados daquele dia. Jesus havia curado muita gente e depois curou outras tantas pessoas depois desse episódio. Mas esse que nos enfocamos, o que acontece? Ele desce. Podemos vê-lo descer de tanga, descer toda a encosta abaixo no rumo da cidade de Cafarnaum. E vai. E no meio do caminho tal a euforia que ele joga aquela espécie de cama, um tanto quanto tipo de uma lona, arrastada ele joga. Já sente que não tem necessidade daquele catre de dor, daquela prisão. Ele vai embora, vai para o mundo e tudo mais. E horas depois, espiritualmente, nós ficamos sabendo que o podemos encontrá-lo na taverna, emborcando-se de vinho, tomando substâncias etílicas, um tanto quanto misturadas, muito mais vinho, porque naquela época se servia em odres, os odres de vinho sobre a mesa. As prostitutas da Numídia lá estavam presentes na sua dança lasciva. Depois, aquelas noitadas da sexolatria que se fazia presente, da qual ele tinha necessidades e há muito tempo anelava, entendendo, enquanto na enfermidade, que nunca mais poderia usar os seus órgãos genésicos, não poderia transfundir a própria expressão de amor, segundo o seu grau, para outras pessoas. E agora, ele curado, estava emborcando-se de acepipes e de vinho. E já um tanto quanto embriagado, olha aquelas senhoras, aquelas jovens, totalmente lascivas, com os corpos esculturais, naquela dança natural, e claro, convida uma delas que vá ter com ele ao leito, e tem uma noitada magnífica, segundo os seus patamares de compreensão. E no dia seguinte, quando tenta movimentar-se, sente aquilo que ele conhecia há 25 anos. Era totalmente a tetraplegia agora que se lhe fazia presente. E o tempo da vida até a desencarnação não o fez de modo nenhum a retornar ao status quo ante da saúde. Não, ele morre, desencarna tetraplégico e vai para o mundo espiritual ainda tetraplégico. Séculos se dobraram para que ele pudesse se livrar, não da hemiplegia agora, porque começou numa paraplegia, mas agora é a tetraplegia que se lhe fazia presente. E seu perispírito ficou num catre de dor pela enfermidade grave durante muito tempo, a lhe permitir necessariamente a revolta de pronto, depois uma espécie de conformismo e depois a análise profunda. Natanael ben Elias hoje é uma das grandes personalidades encarnadas na Terra que se dedica ao campo da ortopedia, grande luminar hoje desta área. Ele procura entender exatamente essas questões da paralisia. Tenta equacionando-se no missionarismo profundo, que ainda
não tem ainda todas as definições necessárias. Mas aos poucos vai atingindo o patamar, porque paranormal que é, embora não espírita, ele vai recebendo as intuições adequadas e vai tentando reequacionar cada um dos seus pacientes, que apresentam, grosso modo, situações muito semelhantes. No entanto, as expressões do trato da doença são profundamente personalizadas. A pessoalização da cura, pois, deve também se iniciar no paciente. Quando Jesus diz às pessoas, vai, a tua fé te curou, a tua fé. Não foi a minha força, não foi a força de meu pai, foi a tua fé que acabou te curando. Ele sabia exatamente o que estava dizendo. Então, quando Sora Maria Angélica, aqui conosco, ela propôs essa situação da pessoalização da cura, está tentando equacionar essa situação adenocarcinômica comigo, que estou passando por uma experiência um tanto quanto dolorosa e profundamente necessária para o patamar da minha evolução, já que não tenho, em absoluto, perante o cosmo, perante o universo, qualquer privilégio por exercer o munus, a tarefa a que me propus no campo educativo. Algumas pessoas, equivocadamente, nos supõem missionários na Terra. E se a palavra missionário for essas pessoas que devem conduzir as massas a determinado comum lugar, como, afinal de contas, aconteceu com Moisés, o salvo das águas, para conduzir o povo hebreu à cidade da promissão, nós não temos essa qualificação. Somos talvez missionários de nós mesmos, tentando nos educar. Então, estamos num patamar perfeitamente educativo. Por isso que abraçamos, depois de tantas análises com outras agremiações religiosas, tentamos abraçar alguma coisa um tanto quanto mais universal, chamada doutrina espírita. Eis porque hoje professamos a doutrina espírita, que nos dá todos os momentos, as oportunidades de nós indagarmos e, dentro da indagação, buscar, pelo uso da razão, as respostas adequadas, já que as respostas estão em nós mesmos, como o próprio Deus está esculpido em nós, segundo a feliz frase do grande matemático Blaise Pascal. Então, por causa disto, nós nos propomos aí a fazer uma elucubração adequada junto às pessoas enfermas. Este trabalho é apenas de um enfermo falando a outros enfermos, que é preciso pessoalizar-nos. É preciso ter a fé. Há uma necessidade de ter a fé, mas não a fé cega, a fé que nos ofereçam, a fé que nos digam. Em absoluto, é aquela fé que esculpimos em nós. Então, buscando os patamares de fora como pontos de referência necessários, nós esculpamos em nós a nossa fé, a individual fé, a fé perfeitamente raciocinada. Por quê? Porque nós estamos com as nossas células, nossos humores, nossos órgãos perfeitamente comprometidos pela nossa dita invigilância. E uma vez invigilantes, certamente aquele que se invigila está sujeito aos emboscamentos, às armadilhas aí que o campo da negatividade nos oferece. Daí porque a autovigilância é importante. Mas a vigilância não pode prescindir da oração. E esta oração também não pode ser exigente, de modo nenhum. Tudo tem um tempo adequado para transcorrer. Há uma necessidade natural de analisarmos isto em exemplos bastante comuns, talvez até um tanto quanto infantis, já que vivemos ainda patamares da infantilidade em busca do despertamento. Se nós, dentro de uma câmara, enchermos esta câmara de fumaça profunda, depois quisermos debelar esta fumaça, é certo que abriremos as ventanas, abriremos as portas, colocaremos os ventiladores, os exaustores, e pronto, a fumaça se debelará. Mas isto levará um tempo necessário para que este expurgo se faça. Tudo demandará tempo, segundos, minutos, que importa? Levará um tempo. Há um desgaste de tempo necessário para poder fazer voltar a câmara ao estado de higienização, oxigenação a que estava antes. E isto leva este tempo. A enfermidade é a mesma coisa. Ela deverá levar um tempo. Este tempo vai de acordo com o nosso psiquismo, de acordo com o nosso conhecimento. A enfermidade nos atingirá perispiritualmente. Está assente, diz aqui o Dr. Oswaldo Cruz. Está assente.
Dr. Oswaldo Cruz, como Louis Pasteur, diga-se de passagem, como ilustração, nós os conhecemos na sua notoriedade das suas descobertas, na microbiologia, na pasteurização aí. Mas são espíritos que já reencarnaram na Terra, em outros patamares, e são notórios, com outros nomes. São aí já homens, mulheres públicos e públicas, já com outras identidades, continuando a servir, estes sim, como verdadeiros missionários da humanidade, porque como médicos tomaram-se de compaixão, coisa que a grande maioria dos nossos irmãos que estão aí na questão da medicina ainda não entenderam. Então, por causa disto, essas personalidades, então, vão nos dizendo que o tempo do expurgo é necessário. Então, falávamos da vigilância e dentro dessa vigilância da oração. Então, que a oração não seja exigente, de modo nenhum. Nós temos 3 patamares, 3 pilotis da oração. Louvar, pedir e agradecer. Bem, é certo que nós, na nossa dita ou predita infantilidade, nós pedimos muito. Nem pedimos, ousamos até exigir a cura. E pessoas que se arvoram como procuradores do Cristo ou do próprio Deus, dizem, Ele vai te curar. E dizem isto com uma veemência quase que impositiva. E por que estas pessoas não se curam? Qual o motivo? Então vêm as diversas desculpas aí, porque há uma certa frustração, porque Deus não nos cura ou porque Jesus não nos cura. Qual o motivo por que Ele não cura? Esta é a dificuldade. Mas no seu tempo Ele curou tanta gente, poderíamos argumentar. Tanta gente, mas não toda a gente. A tanta gente era muito pouca, perante a muita gente que Ele não conseguiu curar, porque não havia a pessoalização. E mesmo aqueles que Ele havia curado, grande parte, diríamos até absurdamente, ou como ousadamente, como queiram, nós diríamos que 90% dos seus curados voltaram à recidiva em estados patológicos muito mais debladeirantes, devastativos, altamente destrutivos do que estavam antes. E por quê? Porque não pessoalizaram a cura. Então, quando nós dizemos da autovigilância e dizemos da oração, a oração. A oração vem de latim os ores, abrir a boca, falar, mas colocar o coração. Não é preciso dizer muito, porque o nosso Pai que está nos céus sabe das nossas emoções. Nós é que temos necessidade de referenciar-nos perante aquilo que estamos pedindo. Tão pouco louvamos a Deus. Eu, por exemplo, na enfermidade tenho louvado tanto a Deus, porque me fez chegar aonde estou, com o conhecimento que agora tenho, que não é grande coisa, mas já me dá um conforto muito grande. Então eu agradeço louvando-o pelo que eu já sei. E lhe peço muito pouco, porque aprendi que Ele vai me dar, no momento propício, aquilo que eu tenho necessidade. Mas quando eu penso assim, ao mesmo tempo eu digo, mas Ele já me deu. Ele já me deu a vida e a inteligência. Que mais eu tenho que lhe pedir, Senhor? Não tenho que pedir nada. Eu tenho que louvar-te, porque me deste a vida e a inteligência. Tenho que agradecer-te, porque usei a inteligência para poder fazer essas análises que estamos fazendo agora. E por isso, então, eu começo a pessoalizar-me na cura. E esta pessoalização, bem, como poderia ser feita? São tantas as metodologias que a vida espiritual nos oferece. Uma delas está muito em voga nos tempos odiernos. É a meditação. Ação de me dizer. Eu medito coisas. Eu vou dizendo para mim palavras de ordem, para que o meu psiquismo possa se imbuir. A minha fé, ela vem da racionalidade. E quando eu raciocino, eu insculpo no meu psiquismo, pode ser até cerebral, eu diria espiritual, eu diria do meu self, do meu ego, na verdadeira expressão espiritual da palavra, eu diria para o meu eu. Então, palavras de ordem, eu vou repetindo. Por que nós repetimos oração? Qual o motivo? Porque repetimos para cada vez mais colocarmos unção em cada palavra, em cada verbete, em cada item, em cada letra, em cada frase, cada sentença, cada vez mais colocando a minha expressão da fé. Eis porque eu tenho necessidade de repetir. Porque se fosse por Jesus, ou fosse por Deus, ou pelos bons espíritos que estão conosco, eu poderia ter feito a primeira oração na minha tenra infância e nunca mais ter necessidade de fazer. Porque, afinal de contas, já fiz uma vez, eles já sabem, já registraram, e pronto, eu não tenho mais problema algum. Mas como eu arrumo problemas para mim,
pela minha invigilância, pela minha insapiência, pelo meu equívoco de ótica ou pela minha sofomania, então o que acontece? Eu tenho necessidade, no momento da agrura da dor, a dor que significa alavanca de progresso, sem que nós possamos entrar nas expressões ideológicas e intelectuais do grande filósofo Maso da antiguidade. Mas apenas e tão somente porque dentro do equívoco, quando o equívoco chega na sua reflexão devastadora, eu então busco a oração como patamar, digamos, quase que ultérrimo da minha tábua de salvação que eu estou tentando buscar, já que estou me afogando aí na caudal daquilo que eu próprio elegi para mim. Então, esta pessoalização tem que ter uma necessidade de compreensão altamente profunda, mas ela tem que ser tão profunda que tem que ser grandiloquente, ainda que no silêncio da palavra. Tem que ser alguma coisa da alma, alguma coisa como Jesus diz quando conta a parábola daquele caído na estrada, em que veio o doutor da lei e, olhando em volta, vendo que ninguém o vigiava, ele passou ao largo e deixou o ser caído, o próximo caído, ali na estrada, todo ensanguentado, porque havia sofrido golpes em função de um assalto. Depois, naturalmente, vem vindo o levita. O levita vinha da sua igreja. Ele vinha vindo da igreja, vinha vindo dos cultos religiosos que ele ouvira com toda a unção possível e necessária. Ajoelhara-se, colocara a testa no chão, nos momentos próprios da ritualística, na expressão com Deus. No entanto, no momento assaz próprio de fazer corporificar aquilo que houvera aprendido no campo da caridade, ele vê o ser caído, olha em volta. Como não havia ninguém lhe olhando, ele imediatamente passa ao largo e finge que não vê e segue adiante. Logo em seguida, vem vindo o samaritano. E os samaritanos eram considerados a ralé da estirpe social. Eram as pessoas que a sociedade de classe média e alta, que já existiam naquele tempo, não dava a menor importância. Eram seres apátridas, pessoas perturbadas, pessoas da marginalidade. No entanto, este samaritano, quando vê aquele seu semelhante caído à terra, ao solo, totalmente esfolado, totalmente ferido, totalmente exangue, ele toma-se de compaixão. A palavra tomou-se de compaixão na boca de Jesus, hoje vai tentando atingir a nossa acústica espiritual, para que nós possamos nos tomar de compaixão. E quando ele se toma de compaixão, com toda a delicadeza, pressurosa que ainda, ele se aproxima do ser caído, limpa-lhe as vestes, limpa-lhe as feridas, pensando-as, aquelas chagas que ali estavam, dá-lhe vinho recompositor, vinho reconfortante, para que ele volte a si. Ele se reanima. Com um esforço muito grande, toma-o nos braços, coloca-o na alimária que o acompanhava e vai para a cidade. Chega na cidade, vai para a estalajaderia. Chega na estalajaderia, arruma-lhe um leito. Paga o dia para o estalajadeiro e diz a ele: por favor, cuida do meu irmão. Cuida dele, aqui está um dinheiro a mais, compra-lhe a medicação, os unguentos necessários e dá-lhe a alimentação correta. Se houver algum gasto a mais, estou indo de viagem. Quando retornar, fica tranquilo, que eu te reembolsarei, não tendo tu prejuízo algum. Não lhe indagou o nome, não perguntou quem era, de que estirpe era, de que classe, nada, apenas tomou-se de compaixão. Transcrevendo no campo da vida esta assertiva do Cristo para nós. Tomamos-nos de compaixão. De nós. Temos que nos tomar de compaixão. É preciso ter uma espécie de paixão conosco para podermos debelar a enfermidade. Ainda que esta enfermidade vá nos levar ao túmulo, porque afinal de contas é inexorável o progresso do espírito. E é justo que, atingindo determinado patamar da existência, nós retornemos à nossa pátria, da qual temos tanta saudade. Quando o item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da melancolia, que temos saudade de alguém ou de alguma coisa que ficou em algum lugar que nós ainda não sabemos precisar, é certo que a vida espiritual
na vida espiritual que estará a pessoa, ou estará a coisa, ou estará o lugar, ou estará a psicosfera que nos é adstrita e da qual temos saudades. Como quando fazemos uma viagem para fora de nosso país natal e depois, claro, por mais alacre que seja, por mais entusiasta que seja a viagem, nós queremos uma hora retornar aos nossos convivas para dizer-lhes aí dos nossos feitos, das nossas aventuras, das nossas experiências. Então a desencarnação deve ocorrer mais ou menos nestas condições. E nós retornamos para os nossos, retornar para o nosso país de origem, para a nossa pátria espiritual, para seguirmos na caudal da lei de progresso, tão necessária, criada por Deus no campo da nossa própria evolução. Então, quando enfermos, podemos às vezes ter um diagnóstico perfeitamente negativo. Os médicos poderão dizer-nos, ou não nos dizer, não importa, mas dizer aos nossos familiares e amigos de que o caso é perdido, que o caso não tem, a enfermidade está num patamar muito difícil, que não está longe do alcance da própria medicina. A pessoa se invigilou tanto, diríamos nós, a tal ponto que ela recrudesceu o mal nela. E então não houve jeito. Os espíritos encarnados na figura dos médicos fazem todo o empenho, o esforço de aplicar a medicação segundo aí as posologias adequadas e os exames adequados e as intervenções cirúrgicas invasivas e tudo. E nada resolve. Muitas vezes porque nós, quando vamos para a experiência, não colocamos em nós aquela razão necessária da pessoalidade nossa para o resultado. Continuamos atraindo sobre nós os vírus necessários. Os médicos debelam e nós trazemos outros vírus. Como faz isso? Como podemos fazer uma coisa dessas? Seremos, então, absurdamente pessoas que queremos inocular em nós a enfermidade que o médico vai tentando debelar e não consegue? Sim, isto ocorre. Dentro dessa invigilância, isto ocorre. Nós ficamos enfurecidos porque estamos na cama. Nós ficamos enfurecidos quando algum visitante nosso nos diz: vou sair daqui e vou comer uma pizza. Então a pessoa fica enfurecida porque ela não pode comer, está sob dieta. Nós ficamos enfurecidos quando olhamos as pessoas em volta de nós com aquele ar de piedade e ficamos profundamente enraivecidos porque as pessoas estão com piedade de nós, já que o mundo nos chama lá fora e nós estamos aí trancafiados no catre de dor, ali no expurgo necessário. Nós não nos conhecemos o suficiente, então deblateramos as nossas próprias forças, às vezes conseguidas com muito esforço dos médicos encarnados, dos médicos desencarnados, e mesmo assim nós jogamos fora toda essa medicação, como se a pessoa que estivesse tomando soro, estivesse tomando injeções, estivesse num tubo aí de oxigenação, arrancasse tudo e numa revolta total se levanta e sai pelo hospital, e quando chega na parte do corredor, cai exangue e às vezes até já desfalecida para depois imediatamente desencarnar. Essas revoltas existem constantemente. O médico vai aplicando a medicação e diz: puxa, mas a dosagem já devia dar resultados. E não dá, porque nós não pessoalizamos a cura. Nós colocamos a recrudescência da nossa instintividade como que numa revolta total contra a vida e contra todos, como que numa acusação quase implícita ou explícita de que todas as pessoas que estão à volta de nós seriam eles os autores da nossa própria enfermidade. Então, este autodesconhecimento faz com que nós soframos muito mais. E, claro, a enfermidade vai se tornando a sua invasão microbiana cada vez mais intensa e nosso corpo septicêmico, se é o caso, nos leva à parada cardiorrespiratória e partimos para a desencarnação. E as pessoas que nos olham no caixão, com aquela expressão de rictus natural de musculatura que vai se acomodando e conforme a mutação vai dando a impressão de que estamos a sorrir, dizem, olhando o nosso corpo ali no esquife. Ah, mas ele está lindo, veja, agora está em paz. Veja que ele está até sorrindo no caixão porque está em paz. Pobre gente que analisa isso com uma compaixão um tanto quanto velada, como se transpor aí os umbrais, os pórticos da vida para a verdadeira vida fosse alguma coisa muito facilitada para a grande parte de nós. São pessoas infantis que emitem uma situação destas, porque a pessoa, no campo da sua revolta, porque esculpiu em si mesma a patologia, quando aporta no mundo espiritual, estará carregando de modo muito mais intenso, pela quinta essência dos sentidos,
todas as dores lancinantes, pioradas agora, que carregava no seu soma, que está altamente comprometido. Por que o soma estaria comprometido e não ficou lá a enfermidade? Porque além do soma nós temos um psicossoma, e este psicossoma que Allan Kardec resolveu denominar perispírito está totalmente contaminado pela flora microbiana, plasmática, toda negativa, miasmática das enfermidades, da enfermidade ou das enfermidades reunidas que acometeu o nosso carro orgânico, o nosso vestido carnal. Então, por causa disto, nesses tempos modernos, nós trazemos propostas de experiências próprias, auridas ao longo de encarnações pretéritas que a velhice vai nos permitindo recordar, e nós vamos nos envolvendo na compreensão de nós mesmos. Então nos dirigimos a você que está aí no catre de dor, na enfermidade, que possa ter alcance de ouvir as nossas palavras modestas, porém profundamente fraternais, compassivas, de dizer que é preciso que você pessoalize a sua cura. Não confie apenas nos médicos, porque eles estarão cumprindo o seu munus na sua própria limitação. Não confie apenas na medicação. Não, coloque a tua pessoalização neles, na medicação e na enfermidade. Quando o médico se aproxima, eu que tenho estado com médicos amigos ao longo de uns anos a esta parte, e agora pela enfermidade um pouco mais próximos, eu que aprendi na mediunidade a ler as pessoas, as leio e vejo pessoas que são verdadeiras missionários, que com um sorriso afável ou com a gravidade do seu próprio semblante, da preocupação para comigo, me trazem momentos de muita unção, de muito respeito. Eu tenho isto. Tenho aprendido tanto com essa gente. E enfermeiros, então? Os enfermeiros vêm. Vêm à noite, vêm ao dia, não importa. Estão ali, serelepes, pressurosos, querendo trabalhar. Sim, eu sei. Há exceções. Talvez você tenha queixa de um ou de outro. Mas na grande maioria daqueles que foram tocados de compaixão, e não espere isso de todos, eles quererão, por mais que seja altiloquente o desafio da patologia, ele, tomado dessa compaixão, envidará esforços profundos para chegar a bom termo. Se não chegará à cura de pronto, encontrará caminhos e caminhos. Recordemos que Thomas Alva Edison, o pai da lâmpada elétrica, tem mais de 1000 motivos para saber que a lâmpada elétrica não dá resultados. E tem um único motivo para saber que ela dá certo. Os erros é que levam ao acerto. Daí porque todo mal encerra um bem. Os equívocos é que levam-nos às condições das soluções. Sem os equívocos, sem o erro, dê o nome que você quiser, a defectibilidade, o pecado, o engano, nós não chegaríamos ao acerto. É preciso raciocinar, dizer que Deus colocou as polaridades da vida de modo perfeitamente lúcido, porque Deus é lúcido, certamente você não terá dúvidas disso. Então, por causa disto, nós começamos então a pessoalizar a cura, estejamos onde estejamos. Se estivermos na nossa casa, se vem a pessoa nos visitar, olhemo-la como alguém que pode, ainda que inconscientemente, transfundir ectoplasmia, energia positiva para auxiliar-nos na cura. É o farmacêutico que vem, é a esposa ou o esposo, ou a filha ou o filho, a serviçal, que vem nos dar a medicação na hora certa, atenta, aí todo o escapulário trazido pelo médico. Isto é de campo de vibração. Quando eu coloco a medicação na boca, ou me injeto na veia, seja líquida ou capsular, não importa. Eu começo a colocar a minha pessoalidade naquela medicação. Porque a medicação é uma representatividade de produtos químicos auridos ao longo de estudos profundos por personalidades no campo da biologia, da farmacologia, para nos trazer aí soluções possíveis. E veja que isso não é individual, porque a mesma cápsula que levanta aquela pessoa não te faz efeito algum. Ela é perfeitamente como se fora um placebo, uma medicação que não tem efeito algum sobre você e teve sobre o outro. É interessante. E por que isto?
ocorre? Porque o teu psiquismo não se acompanhou, não se acompliciou, não se compadriou, não se sintonizou com aquela amálgama que está na cápsula. Um momento de miniaturização, de estudos profundos, de muito produto químico reunido na forma da cápsula, agora olhada sob nossa análise, mas podia ser líquida, ou podia ser injetável, ou fosse o que fosse. Mas, enfim, é preciso pessoalizar-nos naquela medicação. Em pessoalizando, é claro que não teremos aí uma cura espetacular, de modo nenhum. Nós sabemos que a natureza não dá saltos, nada é assim. Acumulamos aquela fumaça, lembra do exemplo anterior? Acumulamos aquela energia naquele órgão comprometido. E este órgão comprometido tem uma energia que não é a nossa, é uma energia que ela está dissociada de nós, mas que pode se comunicar conosco como uma pessoa estranha que de repente possamos tomar amizade com ela e ela de repente se tornar uma grande amiga nossa, até íntima, morar até conosco. A enfermidade pode ser assim. Ela pode vir e nós envidarmos esforços para recebê-la, alimentá-la, dar-lhe aí o repouso necessário e oferecer o nosso corpo para que ela possa se tornar hospedeira. Absurdo, você acha? Não é assim. Isto ocorre por causa do nosso inconsciente. Nós não entendemos a Jesus. Se não amais a quem ou o que vedes, como podeis amar a quem ou o que não vedes? Nós não vemos a enfermidade, mas quando ela chega, muitas vezes nós intensificamos o campo. Como? O médico prescreve uma dieta. O espírita ou o espiritualista ou religioso pode nos prescrever também uma outra dieta da oração. Confie em Deus, confie nos bons espíritos, confie aí em Jesus, confie aí no santo da sua preferência e tudo mais. E nós confiamos, mas ninguém nos diz, confie em si mesmo. Ninguém diz isto. Porque nós, como se fôssemos seres dissociados desta grei, que todas as pessoas estão, olhe, tal casa, os companheiros da tal confraria estão orando por você. As pessoas de tal lugar estão fazendo aí reuniões, estão orando por você. Pessoas estão fazendo toda uma novena em favor de você. Todas as pessoas vêm trazendo cada vez mais notícias, mas nenhuma delas diz, e você? O que está fazendo por você? Frente à porta estreita da enfermidade excruciante que agora te acomete. Esta frase que agora acabei de enunciar foi me trazida por Soror Maria Angélica, nossa mentora espiritual. Ela fez essa frase, enunciou e se afastou, como é próprio dela, dar-nos as frases de efeito impactantes e se afasta, para que eu pudesse ter tempo de raciocinar sobre a sua proposta. Espírito benfeitor é assim, não resolve os nossos problemas. Soror Maria Angélica tem chorado comigo as minhas lágrimas e tem sorrido comigo os meus sorrisos. Gargalhadas não tenho dado. Faz tanto tempo que não dou gargalhada. Meu Deus, às vezes sinto até falta dos tempos dos 3 varios e das loucuras, que não tive nesta encarnação, porque desde cedo, naturalmente, já com o munus educativo mediúnico, não tive muito tempo da gargalhada. Mas dos sorrisos eu tive muitos. Foi muito bom. E nós, então, percebemos nela, como todas as pessoas devem perceber nos seus guias espirituais, pessoas, seres do amor, espíritos superiores, claro, no patamar da existência, que tomam sobre si a responsabilidade de nossa educação. Mas jamais intervirão em nosso livre-arbítrio. E só a Maria Angélica não foge à regra. Irmã de caridade, pautada na disciplina da cela esponsalícia com Jesus, naquela condição do hábito próprio daquela pessoa que resolveu servir-se na figura do Cristo. Ela tem a disciplina necessária da filosofia adequada de trazer sobre mim e sobre aqueles, provavelmente, que ela dirige. Ela tem este modo intelectual de lecionar. Faz-nos uma indagação propositiva e se afasta para que nós meditemos. Então, o que eu tenho feito por mim ao longo desses tempos? Eu tenho feito tanta coisa no campo da oração.
Claro, cada medicação que ingiro, tomei alopatia até bem pouco tempo, que estava tendo um reverso da minha enfermidade, que nós, como bem disse o Dr. Harry James Stultman e o Dr. Jeremias, nossos amigos espirituais que de vez em quando vêm nos visitar, nos dão a honra da visita, eles olhando o meu estado exterior da chaga, me disseram: o câncer, meu amigo, ele apenas se expurgou para fora porque ele foi bombardeado pela radioterapia. Então aquilo que você não estava sofrendo por dentro e que ia dar muito trabalho, nós decidimos aí tentar dar uma reviravolta para que teu corpo pudesse sofrer sim na parte de fora. E nós concordamos as tuas dores porque sabemos, nós temos aqui um medidor de dor que é de alta profundidade. E colocaram sobre mim um aparelho que eu não saberia dizer. É um aparelho que me parece alguma coisa um tanto quanto egípcia. É como se fosse uma chave. E nesta chave, na sua cabeça, ela tem alguma coisa como se fosse algum medidor de raios que se multicolorem, diferenciados. E, enfim, colocando a ponta dessa chave, digamos assim, ele tinha a medição exata do meu campo de dor e poderia saber disto. Enfim, então se expurgou grande parte do câncer que ia tomar uma medida muito grande de chaga interior, que daria muito trabalho para o médico, podendo me conduzir à dita septicemia. Houve uma expurgação externa que veio aos pouquinhos, veio muito devagar, mas que tomou dores lancinantes em determinados momentos desta minha existência. No entanto, isso tudo me fez fazer análises profundas frente à proposta de Maria Angélica. Foi feita no momento assaz próprio da maior dor que eu podia estar sentindo, ou das maiores dores que eu podia estar sentindo, e que não dá para identificar via a voz, porque só quem passa por uma dor lancinante, e cada um enfrenta a dor à la sa manière, do seu jeito, então não dá para descrever muito, mas eram dores muito profundas. E Maria Angélica me vem com esta proposta: o que eu estaria fazendo por mim mesmo, já que os médicos estavam fazendo o possível, já que haviam me dado a medicação, já que estavam me dando toda a minha atenção sobre mim durante todo o tempo. E eu, o que estava fazendo de mim para comigo? E analisando isto, então, eu comecei a entender exatamente o que é esta pessoalização da cura. Pessoalizar a cura é eu estar com a enfermidade. Nenhum médico da Terra, nenhum espírito desencarnado, nenhuma pessoa, seja ela de que tipo for, poderá saber todas as fímbrias da minha individualidade, à exceção, é claro, dos espíritos altamente superiores, e que comigo estão uns poucos. Essas pessoas, sim, saberiam até mais do que eu quem sou eu, mas eu preciso saber de mim. A administração das minhas vibrações são minhas. Nem estes espíritos superiores iriam intervir nas minhas vibrações. Então, por causa disto, havia uma necessidade de eu, então, começar a pessoalizar a minha cura. Bem, eu comecei, então, a entrar no campo já dito da meditação. Comecei a me dar palavras de ordem, de que o câncer era bem-vindo. Paradoxo, masoquismo? Não. O câncer era bem-vindo, porque estava me propiciando análises da minha própria existência, sem que, talvez sem ele, eu não arrumaria tempo para poder meditar, já que tenho uma vida pública intensa e uma agenda de compromissos profunda, hoje minimizada, é claro, porque chegou a alavanca do progresso, chamada aí adenocarcinoma. Então, por isto, nas minhas horas insones, que foram muitas porque as dores eram excruciantes, então eu comecei a meditar, tentando esquecer da dor, meditar de que o câncer então era bem-vindo, que ele poderia ficar, mas que não ficasse muito tempo, porque afinal de contas ele era uma pessoa, daquelas pessoas que nos amam de um modo um tanto quanto muito draconiano. Tem pessoas que nos amam de um modo estranho. Elas nos abraçam como se fôssemos, uma folha de papel nos braços de alguém perfeitamente truculento. Então é o amor truculento. Quando nos abraçam, quase que nos arrebentam 3 ou 4 costelas para expressar este amor. Quando nos beijam, não querem apenas tocar os nossos lábios, querem engolir-nos a cabeça quase que inteira. Tem pessoas que quando nos amam, elas vão em nós e é tanta lascívia e tanta expressão que babam sobre nós de tanta emoção. São as pessoas que têm aí as maneiras meia truculentas de poder nos amar.
Veja-se que não estamos aqui nos queixando. Gostamos de tudo isso sem maiores conotações. Estamos apenas analisando uma forma de amor para podermos chegar à definição do câncer, que também tem esta forma truculenta de nos amar. Coloca-se em determinado órgão da preferência dele, porque foi ele que escolheu, dada a nossa invigilância de deixar a porta aberta, e ele viu a porta aberta e foi entrando como aquele hospedeiro que está faminto e tem necessidade de vida. E ora, quando temos necessidade de vida e sobrevivência, a primeira porta aberta, ou a primeira oportunidade, que signifique porta, claro que nós lançaremos mão, porque importa a nossa sobrevivência. É interessante isto, não é? Porque nós estamos propondo aqui pessoalizar a cura, mas não analisamos que a sobrevivência é uma forma de cura, quando nós estamos buscando no lugar certo, o objeto certo, ou o recurso certo para essa sobrevivência. Então o câncer, bem-vindo, fui lhe dizendo, que ele pudesse estar bem-vindo e tudo mais, mas tendo em vista a sua forma truculenta, que ele pudesse amaciar aí o amor que tem por mim, que ele pudesse diminuir isto, porque afinal de contas eu como pessoa eu não deveria, pelo menos, ter impedimentos de seguir a minha marcha de aprendizado, que ele pudesse seguir comigo, aprendendo comigo, já que poderíamos ser 2 alunos da vida, bastante intensos, alunos aí um tanto quanto aplicados. E aí fomos falando ao câncer, fomos lhe dizendo, e ele, então, o que fez? Naquela excrescência da sua própria expressão de amor, ele me trouxe uma infecção, uma moléstia chagásica de muita profundidade, como um expurgo necessário, ou seja, acabou de um modo ou de outro, ou pelo menos a seu modo, acabou atingindo aí os seus objetivos e os meus. Bem, ultrapassada esta fase de que tenho ainda alguns reflexos ainda muito dolorosos, ou seja, a coisa está indo para um patamar um pouco melhor, e eu estou agora um tanto quanto preocupado com os dias que vão chegando aí, porque ainda tem alguns desafios a superar. Então, por causa disto, fomos ficando amigos. E por que ficamos amigos? No último exame em que os médicos amorosos fizeram comigo, numa manhã de domingo, nós tivemos a notícia que, por um exame superficial, dava a impressão aos médicos de que o tumor havia um tanto quanto recrudescido a sua intensidade, deu uma ligeira diminuída. Ainda é claro que isso demandará umas análises um pouco mais profundas e tudo mais. Seja como seja, ele ainda está comigo, está presente. Não sei se permanecerá comigo todo o resto da minha existência e quanto tempo essa existência física vai durar. Mas o que importa é que ele está comigo. E porque ele está comigo, eu estou aprendendo o exercício proposto por Soror Maria Angélica de começar a pessoalizar a minha cura. Se essa pessoalização, no rumo da sua metodologia aplicada, me levar mesmo assim à desencarnação, é certo que o trabalho permanecerá com seus efeitos, como uma radioterapia que você toma e ela permanece por longo curso ainda com você, nos seus efeitos. Ela perispiritualmente continuará tendo aí até que eu atinja a plenitude da cura em campo perispiritual. Veja, por mais que digam nesta vexata question, nessa questão controvertida, que toda enfermidade provém do perispírito, e aí do perispírito se migra para a carne e vice-versa, a enfermidade pode vir pelo soma e atingir o psicossoma, o campo perispiritual, nós, até onde temos notícia, até este instante, ainda não temos o perispírito comprometido. Esse é um dos trabalhos que os médicos espirituais têm feito comigo. Não sei até onde isto vai, e nem eles, porque dizem que dependerá do meu estado emocional, da minha administração interior, quanto a esta questão de vai atingir o meu perispírito ou não. Se não atingir, melhor, porque assim eu desencarno sem muita preocupação quanto à enfermidade. Se a enfermidade atingir meu campo perispiritual, recordando a lição de Jesus, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, tudo que ligares na terra, que é a terra, o corpo. Tudo que ligares no céu, que céu? O self, o espírito. Daí céu é meio parecido. Então, tudo que desligares do céu será desligado na terra. Tudo que desligar do perispírito, do espírito, será desligado, acabará sendo desligado do próprio corpo e coisa parecida. Essa é a interpretação da psicopedagogia crística para os tempos modernos, segundo Soror Maria Angélica.